UOL Corinthians. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao podcast UOL Corinthians, nosso episódio de estreia aqui e nosso primeiro encontro de vários. A gente vai estar aqui toda terça-feira para trazer todas as informações sobre o Corinthians. Eu estou aqui com o nosso setorista de Corinthians, para quem não sabe, setorista, repórter que está todos os dias cobrindo o dia a dia do clube, o Iago Rudá. Tudo bom, Iago? Fala, Pedro. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aqui sobre o Corinthians. Prazer começar esse projeto aí do podcast UOL Corinthians. E vamos falar muito aí sobre o que está acontecendo no clube, o que a gente espera dessa temporada. Espero que seja um conteúdo bem bacana aí que a gente vai passar para quem nos acompanha. E estou aqui também com um colunista nosso, esse monstro sagrado do jornalismo, que é o Ricardo Perrone. Fala, Perrone. E aí, gente, beleza? Grande prazer. Bora bater esse papo aí que vai ser bem interessante. Bom, começar falando, né? O Corinthians começou o Paulista da mesma forma que tinha terminado o Brasileiro, que é empatando em 0-0, né? Com 0-0 com o Red Bull Bragantino. E o desempenho que não empolga o torcedor, principalmente na parte ofensiva, né? Queria começar, né, falando um pouco sobre isso com o Perrone. O que você achou do desempenho do Corinthians? Você acha que falta bastante para que a gente tenha um time que empolgue um pouco mais o torcedor, né? Foi o terceiro empate seguido em 0-0, se eu não me engano. O que você pode falar um pouco sobre o jogo? Eu acho, a gente lembra que o Roberto de Andrade deu uma entrevista recentemente falando que falta a cereja no bolo, né? Que o Corinthians vai contratar pouco e vai contratar a cereja. Assim, eu penso de maneira diferente, né? Eu acho que o Corinthians não tem o bolo ainda para colocar a cereja. Eu acho que se pegar uma cereja agora, ele vai colocar na farinha e ela vai cair, né? Porque não tem. Eu acho que falta muito mais do que a cereja. Eu acho que o que preocupa mais de torcedor do Corinthians é você ver no final do jogo lá em Bragança, empatando o jogo e o Cássio ganhando tempo, fazendo cera. Quer dizer, o Corinthians ele entrou ali num modo que ele vai jogar com o Bragantino, que é um time muito forte, um time que tem história, tem poder financeiro hoje, né, com a Red Bull, só que o Corinthians vai jogar lá e vai jogar para empatar. Eu até queria ouvir a opinião de vocês. Para mim, isso é um processo de apequenamento do clube, né? Quando você tem um clube do tamanho do Corinthians que vai jogar para empatar com o Bragantino, né, é complicado, e eu acho que a diretoria ainda não entendeu isso. Pelo que a gente tem de informação, o Corinthians realmente vai contratar pouco, né, porque não tem dinheiro, e está fazendo um primeiro processo aí de se livrar de um monte de jogador que contratou e não deu certo, né? Então vai fazer esse processo aí a gente vai ver o que eles vão conseguir contratar. Mas eu não sei a expectativa de vocês, mas eu acho que o torcedor corintiano vai sofrer mais esse ano aí. E o que você chama de apequenamento, acho que se deve muito à falta de dinheiro, né? Eu queria até perguntar para o Iago, tá muito, muito difícil contratar, né? Assim, o problema de caixa é grande, né? Se o torcedor espera que o time vá ser resolvido com grandes contratações, com uma chegada de atletas de peso, ele vai se decepcionar, né, Iago? Com certeza. Não, com certeza. A situação do Corinthians financeiramente hoje ela é tão crítica que o Corinthians não pensa nem em contratar. A prioridade do clube é enxugar folha salarial, né? Mandar a gente embora, negociar jogador. Então, o Ederson já assinou com Fortaleza por empréstimo, o Walter, o Cafu e o Marlon estão indo para o Cuiabá. O Everaldo é um jogador negociável também. O Matheus Davó foi para o Guarani, o Michel Macedo está de saída também, a gente ainda não sabe para onde que ele vai, mas ele já foi informado que está fora. E eu concordo com o Perrone, assim, o Corinthians foi jogar lá em Bragança Paulista, e o time que tinha dinheiro, assim, o time rico era o Red Bull Bragantino, né? Não era o Corinthians. Então a ordem se inverteu por completo, né? E, infelizmente, para a torcida do Corinthians, para o clube, esse deve ser o panorama durante toda a temporada. Assim, vai ser um clube que investirá nas categorias de base,
promovendo os jogadores igual fez com o Rodrigo Varanda e com o Cauê, dois atacantes que estrearam no domingo contra o Red Bull Bragantino, e dificilmente vai ter uma contratação, talvez uma outra peça ali para compor elenco, mas um jogador que chega para ser a cereja do bolo, desse bolo que nem existe ainda, como o Perroni muito bem colocou, isso assim é bem, bem improvável. O Corinthians hoje precisa sanar suas dívidas, colocar a saúde financeira em ordem, e o futebol vai ficar meio que em segundo plano ali, segurando as coisas como estão hoje, mas sem protagonismo. Eu acho que é muito difícil que o Corinthians seja protagonista nessa temporada com o elenco que está montando, da forma como está sendo. E você citou a base, né, e o Rodrigo Varanda. O Rodrigo sobe aí como ele é uma grande aposta do Corinthians, ou é um jovem que sobe mais pela escassez, né, de dinheiro, pela falta de reforços? Mas ele ou ele é assim, é um cara que é acompanhado há muitos anos na base, é um cara que o Mancini aposta aí como uma solução? Assim, o Rodrigo Varanda hoje ele não é o principal jogador que o Corinthians tem na categoria de base. Apesar disso, ele é um jogador assim, com talento muito promissor, com talento grande, né? O Rodrigo chegou no Corinthians com 6 anos de idade para jogar no futsal, tá lá desde então, fez toda a categoria de base no clube, do sub-11 até o sub-20, tem passagens pela seleção brasileira, é um cara que gosta de jogar aberto pela esquerda, né? Na verdade ele é um meio atacante, né? Contra o Red Bull Bragantino ele jogou pela direita, mas a dele é jogar pela esquerda ou às vezes de falso 9, como o Léo Natel vem jogando. Hoje ele não é o principal jogador da base, mas com certeza ele tem potencial, eu acho que ele consegue se firmar sim nesse elenco. E quais são aí os grandes, né? Já que o Corinthians vai apostar na base, e o Perroni também pode falar sobre se ele quiser, quais são aí os grandes nomes que o torcedor pode ficar de olho, né? As maiores apostas, os potenciais fenômenos, até se tiver algum, que podem vir da base do Corinthians e subir pro profissional esse ano? Eu acho que assim, o jogador que vale a pena o Corinthians, o corintiano ficar de olho é o Cauê, centroavante, que jogou contra inclusive entrou no segundo tempo no último domingo, contra o Bragantino. Ele não fez a base inteira no Corinthians, ele já foi até profissionalizado pelo Grêmio Novo Horizontino, mas muito novo ali com 17, 18 anos. O Corinthians contratou ele para o Sub-20, mesmo ele tendo 2 anos menos do que seus adversários, ele foi artilheiro do Corinthians no Sub-20, é um centroavante de área que tem habilidade, consegue sair, segurar a bola. Eu assim, coloco o Cauê como o grande destaque desses jogadores que o Mancini subiu, né? E um outro cara que eu acho que também vale a pena ficar de olho e ver o que ele pode produzir no Corinthians nessa temporada é o Vitinho, né? Ele é um meio atacante também, ele é um jogador mais de explosão, ele não é tão técnico assim, mas ele no Sub-17 chegou a ser negociado com o Manchester City. O Manchester City levou ele para fazer um período de treinamento lá na Inglaterra, queria contratar ele, mas o Corinthians exerceu o seu direito ali como um clube formador e segurou. Então eu coloco o Cauê e o Vitinho, o Cauê centroavante, Vitinho meio atacante, um cara muito habilidoso, de explosão, finalizador. Eu acho que esses dois são os jogadores que podem despontar. Mas ali tem outros que subiram, né? O Mandaca, que é volante, o Rodrigo Varanda, como a gente já falou, o Felipe, também atacante, o Antony. Tem vários jogadores aí que o Corinthians promoveu no começo dessa temporada e que podem surpreender, né? Mas eu fico com o Cauê e Vitinho aí como destaques do Corinthians para 21. Posso só falar um pouquinho sobre a base? Eu estava conversando outro dia com o Cartola ali, do Corinthians, e ele me disse o seguinte, que sempre que ele tem um tempo para conversar com jogadores, agora na reta final do Brasileiro, com os mais experientes, ele falava assim, próxima temporada vocês vão ter que ajudar demais os garotos da base, vai ser um trabalho que vocês vão ter que fazer junto com o clube. Eu acho que essa preocupação é porque a história mostra para gente que quando os garotos entram num time arrumado, né, fica muito mais fácil o cara pegar e decolar, né? Agora, quando o cara entra num time como está o Corinthians hoje, que não está arrumado, o cara pode ser bom, mas é muito mais difícil ele aparecer, a menos que ele seja um Neymar, um cara que é um fenômeno. Então, acho que o Corinthians tem essa consciência
de que precisa da base, não tem outro jeito de contratar, mas também sabe das dificuldades, que o risco que é você colocar 3, 4 garotos num time que não está com confiança para tentar ganhar do Bragantino, né? Então, eu acho que é importante ter percebido que a diretoria faz esse trabalho de tentar puxar os mais experientes para conseguir dar alguma coisa melhor em termos de estabilidade para os meninos que vão entrar, porque a tarefa não é fácil. Bom, eu vou pedir para vocês darem uma seguradinha, a gente vai dar uma pausa rapidinho e já volto. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Fala galera, estamos aqui de volta no podcast UOL Corinthians. Perrone, você vinha dizendo aí da base, né, do trabalho que está sendo feito na base do Corinthians, mas o que eu penso que, cara, a receita de você ter um clube sem dinheiro e com muitos jogadores jovens, né, subindo no time, é uma receita que acaba levando a uma saída em massa, né, de jogadores, porque as propostas acabam chegando. E o Corinthians não tem um histórico de lutar muito para segurar seus jovens, né? É um clube que historicamente vende muitos jovens, né? Exporta muitos jovens. Você acha que essa molecada que começa a subir agora, se vier proposta, dificilmente fica? Você acha que todo mundo pode acabar saindo no decorrer desse ano? Assim, acho que a gente tem que ver como esses moleques vão entrar, né? Que tipo de projeção eles vão ganhar. Mas o que a gente vê lá no Corinthians hoje é bem isso, né, cara? Acho que para responder essa pergunta a gente pode usar o exemplo do Walter, que não é um menino, pelo contrário, é um veterano, mas é um cara que teve uma proposta do Cuiabá, que é um dos caçulas na Série A de 2021, né? Então, e o Corinthians virou e falou, não, se o Walter quiser ir, ele vai, né? Então, eu acho que e o Andrés, ele não é hoje presidente, mas a gente sabe a influência dele, e ele implantou essa cultura, né, no Corinthians de o jogador quer ir, vai, solta, porque não é melhor do que ficar com um cara que não quer permanecer no clube. Eu acho que primeiro depende até onde esses meninos vão chegar, o que eles podem fazer, mas esse problema, esse risco financeiro, o Corinthians sim vai ter aí até o fim da temporada, né? Vai ter o risco, chegar alguém aí com qualquer proposta e levar. E é realmente o que você falou, né? Historicamente, o Corinthians não consegue vender bem os meninos, né? Você conta nos dedos das mãos os caras que o Corinthians conseguiu vender bem. Impressionante. E até passar, né, a pergunta pro Iago, né? Você acha que com essa nova diretoria, que não é tão nova assim, né? O Duílio é um cara que está no Corinthians há bastante tempo, mas isso pode mudar? O Corinthians pode se tornar aí um grande vendedor de promessas, como, apesar de todos os problemas, é o São Paulo, né? O São Paulo faz, por exemplo, grandes vendas. O Palmeiras, né, desde o Gabriel Jesus, também passou a ser um clube que faz grandes vendas. Existe algum plano para isso mudar no Corinthians? Você acha que é uma situação que pode vir a ser diferente agora nesse ano? Talvez no longuíssimo prazo seja, mas dadas as atuais circunstâncias do Corinthians hoje, talvez ali exceção ao Cássio, que é ídolo máximo do clube, todos os jogadores são negociáveis, né? Todos, sem exceção. E aí tem esses daí os atletas que estão subindo agora, que a gente já citou aqui, mas tem também os jogadores da base que já estavam no elenco e que eles com certeza devem estar no radar de outros clubes, e se chegar alguma proposta que seja considerável para o Corinthians, uma proposta que agrade, eu acredito que o Corinthians não vai fazer esforço nenhum para segurar, né? O caso aí do Xavier, volante que estava desde o ano passado, do Rony também, do Lucas Piton, do Matheus Vital, que embora não seja um jogador formado pelo Corinthians, ele é cria do Vasco, mas é um jogador que vira e mexe, recebe sondagens aí, né? 2019 recebeu sondagem do futebol italiano, esse ano recebeu uma carta de proposta do futebol dos Estados Unidos. Então, assim,
todos os jogadores hoje do Corinthians, acho que exceção ali ao Cássio, talvez o Fagner também, pelo que ele representa para o clube, para a torcida, pela identificação dele, todos os jogadores entram nessa lista aí de negociáveis e assim, o Corinthians historicamente não é um clube que está acostumado a vender bem, né? Então, o panorama, o que a gente espera do Corinthians para essa temporada não é nada animador também nesse aspecto. Quer dizer, são poucas coisas animadoras para o torcedor esperar do Corinthians. O Corinthians vem aí, né, teve uma última década muito boa, muito vitoriosa, mas a impressão que a gente fica, né, Perrone, é que a conta chegou, né? Foi feita aí uma grande festa por muitos anos, mas parece que estamos diante da conta e ela é bem difícil de pagar, né? A gente tem vários exemplos no futebol brasileiro de que essa conta é difícil de pagar. E assim, o que eu acho que deve preocupar muito o torcedor é que a gente tem muitos elementos que tornam mais difícil uma recuperação se você cair para uma Série B, né? E normalmente o Cruzeiro pagou essa conta como, né? Para a Série B, né? Então, assim, sempre existe esse risco. O próprio Corinthians já provou isso. Só que agora o cara não ganha mais a mesma cota, né? De televisão, tem aquele mínimo garantido da Série A. Então, isso muda completamente a capacidade de investimento dele. Então, é muito mais difícil. E acho que é desesperador para o Corinthians, para o corintiano, ver o Palmeiras, né, o maior rival, tão bem estruturado. E como você falou, né, as notícias não são boas, a gente fica parecendo muito pessimista, né, porque a gente não consegue enxergar nada positivo. E dentro dessa história de ter que pagar a conta, uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte, os erros são cometidos, o Corinthians está começando mais uma temporada do mesmo jeito que começou as outras, tentando emprestar um monte de jogador e não vingou. Que eram caras desconhecidos, a maioria, e que não vingaram. E assim, aí você olha, bom, conseguiu emprestar esse, conseguiu emprestar aquele, espera um pouquinho, para e pensa, né? E o cara que contratou esses caras, onde está? Ele foi mandado embora? Não, ele virou presidente, era diretor de futebol e virou presidente. Então, enquanto o Corinthians não perceber essa história da conta, aquela cara que precisa de uma mudança radical mesmo, não só no discurso, só vai se afundar mais. Desculpa aí pelo tom pessimista, mas é assim que eu penso. Oi, Peone, a gente está se aproximando aí dos nossos minutos finais. Você citou o Palmeiras. O Corinthians enfrenta o Palmeiras, né, num clássico. Vai ser um Palmeiras combalido na quarta-feira, porque o Palmeiras tem o clássico sanduichado aí entre as finais da Copa do Brasil. Seria uma oportunidade boa para o Corinthians engrenar contra o Palmeiras, que não vai estar, né, no 100% da sua força. Então eu pergunto para o Iago, o que você acha que o Corinthians precisa melhorar, né, dentro de campo e executar melhor para ter uma chance aí não só de vencer o Palmeiras, mas também de reagir, de começar a engrenar nesse início de Paulista? Pedro, esse clássico, esse derby com o Palmeiras, eu acho que é uma oportunidade de ouro para o Corinthians começar bem a temporada, né? O Palmeiras, como você disse, está combalido aí, que vem de uma sequência grande, está disputando a final da Copa do Brasil com o Grêmio, e o Corinthians deve ir com força máxima, né? Enfrente seu principal rival em casa. Eu acho que é uma oportunidade de ouro, assim, para o Corinthians tratar esse jogo, como a torcida gosta de dizer, como o jogo da vida, e ganhar do seu maior rival em casa, né? Mas para fazer isso, o Corinthians precisa ser efetivo no ataque, né? São 4 jogos sem marcar gol. O último gol que o Corinthians marcou na sequência aí foi aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Passou em branco contra o Vasco, contra o Inter, contra o Santos, contra o Red Bull. Precisa melhorar isso. Eu acho que o Mancini deve colocar o Casares ali como titular, que não jogou, que já dá qualidade no meio de campo. Se o Corinthians conseguir, assim, minimamente melhorar o seu sistema ofensivo, eu acho que sim, tem boa...
Se o Corinthians melhorar o seu sistema defensivo e encarar esse jogo da forma como ele deve ser encarado, assim, como uma decisão para o Corinthians, embora ele não valha nada pensando em termos de campeonato, né? Mas o que ele pode representar para o clube na temporada, eu acho que o Corinthians sim tem boas chances de conseguir um resultado positivo com o Palmeiras, mesmo o clube Palmeiras estando numa fase extremamente melhor que a do Corinthians. Bom, galera, é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o All Corinthians, com a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do setorista Iago Rudá, do colunista Ricardo Perrone. A edição do áudio foi do Amer Menegassi, coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. Segue aqui com a gente, na terça-feira que vem a gente está de volta, trazendo muito mais informação e opinião sobre o Corinthians. É isso aí, obrigado, um abraço.